noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos chegando, vamos chegando. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Todos bem-vindos à nossa família aqui do Barquinho. Sejam todos abraçados, sintam-se todos em casa, entre amigos, em família, né? Boa noite, Cíntia. Boa noite, Kelly. Boa noite, Elaine. Boa noite, Taíde. Boa noite, Thaisa. Boa noite, Denise. Boa noite, Eca. Boa noite, Mainha. Boa noite, Ju. Um abraço, irmã Célia. Boa noite, Ivan. E Seleninha, estão aí, é? Beijo para vocês. Boa noite, Maria. Boa noite, Dulce. Ranieri. Saudade, irmão. Tudo bem? Boa noite, Maurício. Boa noite, Gisele. Boa noite, Danila. Boa noite, Rita. Beijinhos pro Theo, será enviado. Boa noite, Lenita de BH. Cláudia. Boa noite, Nick. Boa noite, Paula. Beijo, irmã Cíntia, Cleonice, Aline. Beijo pra Melinda. Que bom, gente. Que bom que a gente tá aqui de novo, reunido, né? Hoje, galerinha, turma do bem, a gente tem a alegria de poder começar um novo roteiro, uma nova navegação. A partir de hoje nós vamos começar uma série de 10 capítulos, né? De 10 episódios aí, explorando as emoções e os sentimentos, né? À luz do espiritismo, né? À luz da psicologia. Então, mesmo que você também não seja espírita, não tem problema nenhum. Aqui a gente jamais tem a intenção de segregar, né? De forma alguma. Aqui a gente acolhe, né? E eu tenho certeza que essa série vai fazer tão bem para todos nós. Eu estou preparando com tanto amor, com tanto carinho. E no meu coração, assim, quando eu escrevi lá as emoções, os sentimentos à luz do espiritismo, eu tava com uma vontade que ganhasse. Não sei, eu senti conexão, né? Mas quem decide o roteiro somos nós, a gente navega junto, né? Então que bom que deu certo, que bom que vamos guiar por este mar. E são 10 episódios, depois a gente passa para os outros temas, né? Obrigado a todo mundo que votou, né? Mais de 600 votos, né? Fico muito feliz e eu tenho certeza que vai ser uma nova viagem aí muito produtiva para todos nós, né? E se Deus quiser vamos aprender bastante. Esse primeiro episódio nós vamos falar sobre a felicidade. Felicidade. A gente vai buscar sempre trazer um aprofundamento, né? Sempre buscar fugir um pouquinho do senso comum sobre o que seja felicidade, sobre como atingir essa felicidade, né? E trazendo para a nossa vida do cotidiano, para a forma como a gente lida, enfim. Eu acho que vai dar certo. Gente, obrigado mais uma vez, viu? Obrigado mais uma vez pela presença de todos aqui. Muita gente mandou pedido de prece para mim, né? Então, pessoal, vamos preparar esse primeiro momento aqui nosso de conexão, né? Esse primeiro momento onde a gente busca se desconectar do mundo lá fora. Vamos aproveitar essas vibrações aqui para que a gente possa conectar em preces também, né? Porque imagina, são mais de 300 corações aqui reunidos, né? Vibrando amor, vibrando luz, vibrando coisas boas. Então, se você de repente não tem para quem endereçar uma oração, endereça para alguém que está aqui, ó. Tem tanta gente precisando, os nominhos vão aparecendo. Pode colocar aí os nominhos, tá? Das pessoas que você sentem que precisam da prece. Esse é um momento onde a gente aproveita para se doar, para trocar, para a gente poder nos socorrer, né? E oferecer aí a nossa oração. Mesmo para que seja aquelas pessoas que a gente não conhece. E são essas as orações mais genuínas, né? Porque o amor deixa de ser condicionado. Então, vamos lá, meus queridos. Vamos nos concentrar aqui, então. Iniciar a nossa noite, que vai ser de muito aprendizado juntos. Quem está chegando pela primeira vez, receba o nosso carinho, nosso abraço. Espero que acrescente aqui ao teu ser
ao final dessa live, que você possa sair um pouco mais esclarecido sobre como dar os próximos passos aí no caminho da vida, tá bom? Então, bora lá, bora lá. Então, nesse instante, nossos olhos se fecham para o nosso coração abrir. Nossos olhos se fecham para nossa alma se expandir, ir ao encontro de inspirações daqueles que são bem mais sábios do que a gente, dos irmãos mais velhos, que já trilharam o caminho por onde a gente hoje passa. Então é a esses entes queridos que a gente se conecta. A nossa oração, o nosso pensamento vai ao encontro também das pessoas que agora ocupam o nosso pensar, nosso refletir. Que a espiritualidade possa levar essa prece de consolo, uma prece de encorajamento, uma prece de carinho, de gratidão, de perdão, de amor, de afago. Obrigado, Jesus. Silêncio. Jesus nasceu. Silêncio. Fez novo eu. Faz de mim manjedoura, nasce em mim tua luz, suaviza e serena minha dor ante a cruz. Faz de mim a morada de um amor que é só teu. Guia nossa estrada, meu irmão Galileu. Vem me ensinar o que é o amar. Hoje faço-me criança em tua mão. Vem nortear o meu olhar, luz do mundo que dissipa a escuridão. Silêncio. Jesus nasceu. Que assim seja, que assim seja. É isso aí, nos conectando. Bom demais, né, gente? Eu falo que é a gente preparar, é uma folha em branco, né? Se por acaso ficou alguma rasura aí durante o dia, alguma frase que a gente não escreveu, esse momento é o momento da gente virar a página aí e preparar uma folha em branco
para o que a gente vai aprender agora, né? Então, que você também tenha conseguido se conectar aí à tua melhor versão ao longo dessa canção, tá bom? Bora lá, pessoal, bora trabalhar. Eu vou pedir a licença, como eu sempre faço, né? Da gente desativar os comentários, com a única intenção da gente poder se concentrar um pouquinho mais, tá? Então, depois no final a gente volta a ligar, tá bom? Obrigado aí, espero que as orações tenham atingido os destinos. Se a gente pudesse ver o que acontece ao longo desses 4, 5 minutinhos onde a gente se une aqui, eu acho que seria incrível, incrível, né? O efeito curador, o efeito encorajador, a comunhão que se faz entre múltiplos planos, né? E múltiplos seres. Então é incrível a gente ver. Mas vamos lá, vamos falar hoje sobre felicidade, inaugurando aí a nossa série, nossos episódios sobre os sentimentos e as emoções que vocês escolheram, né, para que a gente pudesse falar. E eu acho que quando a gente traçou aqui a diretriz do barquinho, né, há 4 anos atrás, gente, né, 4 anos atrás, fez agora em março, a gente sabia que o intuito principal é o crescimento, né? O intuito principal não é deixar de ter problema, é fortalecer os ombros para quando eles vierem, né? E essa série de emoções e sentimentos, eu acho que é uma das séries que mais faz com que a gente fortaleça, que a gente integre o nosso ser e a gente se torne ali bem mais fortes para o que vier, para o que se foi, para o que se passou, né? Então essa é a intenção maior dessa série nossa aqui das emoções e dos sentimentos. E hoje a gente vai começar falando sobre felicidade, né? Felicidade não é propriamente uma emoção, né? A emoção seria a alegria que vem e passa, uma coisa que te deixa alegre, mas a felicidade é um tipo de sentimento, é algo que é mais perene. Alguns dizem que é um estilo de vida, né? Mas a definição que eu encontrei aí no dicionário, né, é uma definição que diz o seguinte: felicidade é quando a vida está repleta daquilo que nos faz bem. Você concorda com isso? Felicidade é quando a vida está repleta daquilo que nos faz bem. Mas então, Eduardo, é muito fácil a gente ser feliz. Basta a gente escolher somente aquilo que nos faz bem, não escolher aquilo que nos faz mal, e a felicidade vai vir como recompensa, como consequência. Isso mesmo. É isso aí, você entendeu tudo. Podemos terminar a live. Mas espera aí, Eduardo. Felicidade é quando a vida está repleta daquilo que nos faz bem. Mas nem tudo que acontece na minha vida me faz bem. Nem tudo aquilo que acontece na minha vida fui eu que escolhi. E se felicidade é estar cercado daquilo que me faz bem, e tem muita coisa que aconteceu na minha vida e que às vezes está até acontecendo que não me faz bem, então significa que eu nunca vou ser feliz. Porque eu já perdi pessoas que eu amo. Eu já me deparei com situações de doença, notícias tristes, sonhos que não deram certo. Então, Eduardo, eu começo a pensar que de fato aquela frase tão falada de que a felicidade não é deste mundo, eu acho que ela é real. E você, Eduardo, o que você acha? O que você acha dessa frase? Eu acho que depende. Depende. Depende do que você considera como sendo felicidade. Mas e você, Eduardo? O que você considera o que é felicidade? E me explica de uma forma racional. Não vem com esse psicologês, não vem com essas explicações abstratas. Tá bom. Eu vou te explicar da forma mais racional possível. Numa fórmula matemática que eu aprendi um tempo atrás. Felicidade é igual realidade menos expectativa. E não tem nada mais racional do que a matemática, concorda? Então, felicidade é igual a realidade menos a expectativa.
Essa é a fórmula básica, uma fórmula de subtração, né? Então, pensa comigo. Felicidade é igual realidade menos expectativa. Se a minha realidade é 10 e se a minha expectativa é 11, quanto que vai dar a conta? Menos 1, né? Logo, serei infeliz. Serei infeliz. Agora, se a minha realidade é 10 e a minha expectativa é 9, quanto que vai dar a conta? 10 menos 1? 1. Positivo. Então eu vou ser feliz. Simples assim. Então, o desafio para que a gente consiga alcançar a felicidade é fazer com que essa fórmula dê sempre positivo. Simples assim, Eduardo? Simples assim. Felicidade é igual realidade menos expectativa. E para todos nós aqui que tivemos matemática na escola, a gente lembra. Numa conta de subtração, como é que a gente faz para o resultado dar sempre positivo? O primeiro número tem que ser maior do que o segundo. E o que está no primeiro número? Realidade. E o que está no segundo? Expectativa. Ah, entendi, Eduardo. Então, felicidade tem a ver com diminuir as expectativas? A gente tem que tomar um cuidado com essa palavra, sabe? Porque de repente a gente fala assim, diminuir as expectativas. Aí a gente sempre pensa, não sei vocês, mas naquela pessoa apática, que a vida é assim, mas tá tudo bom, né? Mas Deus que quis assim, né? E tá tudo bem. Mas você olha para aquela pessoa, parece que não tá tudo bem. Parece que aquilo não é real. Não sei se vocês conhecem alguém assim, sabe? Então, vamos combinar uma coisa. Não tem a ver com diminuir as expectativas. Porque diminuir as expectativas parece uma vida medíocre. E não. Jesus diz que a gente deveria ter vida em abundância. Então, não se trata de diminuir as expectativas, se trata de educar as expectativas. Para que eu tenha felicidade, eu preciso aprender a educar as minhas expectativas. Então, na verdade, a felicidade nada mais é do que a educação da expectativa. Porque quando eu educo a minha expectativa, eu passo a criar o que eu chamei, inspirado por uma palestra que eu assisti, né? De criar projetos reais de felicidade na minha vida. Entende? Olha só, olha o encadeamento socrático, né? Felicidade tem a ver com educar as expectativas. Educar as expectativas tem a ver com criar projetos reais de felicidade da minha vida. Eduardo, legal, eu entendi, mas estou achando confuso. Você pode dar um exemplo? Posso. Quer ver? Quer ver como é que a gente tem uma expectativa deseducada por falta de pensar na realidade? E muitas vezes isso tira a nossa felicidade. O que acontece nessa terra que você poderia me dar como exemplo assim, uma das coisas que acontece que mais tira a felicidade das pessoas? Entre aspas, tá? Porque felicidade não se tira. Felicidade é uma conquista. Mas vamos falar assim para a gente entender. Eduardo, o que eu vejo que faz as pessoas serem mais infelizes é quando elas perdem alguém que ama. O luto. É verdade, eu também. Vejo pessoas numa profunda infelicidade, né? Mas, quer ver só? Se você é espírita e você sabe que você vai reencarnar cercado de muitos espíritos amigos que você ama, certo? Todo mundo sabe isso. Então, imagina que lá no plano espiritual você está ali preparando a sua volta e você olha a sua volta e você está cercado de almas afins, almas que você ama, que estão com você durante muito tempo, milênios. E aí de repente você está naquela rodinha ali, um carinho, um afeto. E aí um espírito amigo vira para você e fala assim: tem uma novidade para te contar. Qual é? Eu estou retornando à Terra.
Ah, é? É, e você não sabe da maior. Qual? Eu vou ser seu pai. Não, não acredito. Pois é. E esse espírito aqui do meu lado, pelo qual você também tem tanto carinho, vai ser sua mãe. Poxa, isso me dá até mais coragem para voltar. Pois é. E ali, ó, aquele ali vai ser seu irmão. Poxa. E aquele ali que está mais afastadinho, pelo qual você tem um apreço especial, vai vir como seu filho. E aí você se felicita, se empolga. Claro que a gente tem os desafetos também, mas muitos são afetos. E aí, assim, você sabe que vão reencarnar pessoas e de fato começam a encarnar pessoas na sua frente, que te amam, que estão esperando por você. Mas você sabe que todos vão voltar e vão reencarnar em momentos diferentes. Entende? Primeiro vai seu pai, depois vai sua mãe, depois reencarna o seu irmão, depois vai você. E depois de um tempão, vai seu filho. Né? Vai seu filho. Momentos diferentes de reencarnação. Mas e quando a gente pensa na hora do desencarne? Por que a gente sofre tanto? Agora pensando em encarnação e desencarnação, se a gente sabe que se a gente chega em momentos diferentes, a tendência é que a gente também parta em momentos diferentes. Percebe? Não é a ordem natural? Não é a situação natural? Sabe por que às vezes a gente sofre tanto? Porque inconscientemente a gente mantém fixa a expectativa de que a morte não vai acontecer. Não vai acontecer. Imagina eu perder meu pai, minha mãe, meu filho. Que é isso? Não. E quando alguém vem falar de morte perto da gente, o que a gente fala? Deus me livre. Vamos mudar o rumo dessa prosa aí. Não fico falando essas coisas não, porque atrai. Não é? Mas não atrai não. Sabe por quê? Porque a morte é um processo natural. Ela faz parte da vida. A fantasiosa expectativa de que ela não vai acontecer se a gente não falar sobre ela causa nossa infelicidade quando ela acontece. É uma das causas. Se teve uma expectativa muito grande de que aconteceu com o vizinho, aconteceu com o primo, aconteceu com o colega de trabalho, não ia acontecer comigo. Minha expectativa é que não fosse acontecer. E aí quando acontece, a gente sofre demasiadamente. Claro que também sofre pela falta da presença física. Claro que também sofre pela falta do carinho, do perfume, enfim. Mas também sofremos porque criamos uma expectativa de que aquele momento não fosse acontecer. Ainda mais, lembra da fórmula? Qual que é a fórmula? Felicidade é igual a realidade menos expectativa. Quando morre um filho, a gente sofre muito e se torna muito infeliz muitas vezes. Por quê? Porque a expectativa era maior ainda de que aquilo não fosse acontecer. Imagina. Bom, eu já não gosto de pensar na morte. Na morte de um filho, não, eu que vou primeiro. Vocês entendem? Que a expectativa era muito maior do que a realidade. Mas nós não temos o poder sobre essa fórmula. Sobre quando acontecem as coisas da realidade. Esse primeiro fator a gente não tem poder sobre ele. Eu tenho poder sobre as expectativas. A realidade é só Deus que tem. É só Deus. Então, educar as expectativas tem a ver com olhar para todas as nuances da vida, para tudo que pode acontecer, sem mascarar nenhuma possibilidade do que pode acontecer. Porque dessa forma, falando sobre tudo, com todas as pessoas, eu começo a criar projetos reais de felicidade para a minha vida.
Eu começo a me preparar para um momento que pode sim vir a acontecer. Entende? Então, eu vou dar aqui alguns exemplos de projetos reais que podem ter na nossa vida. Então, por exemplo, em algum momento da vida eu vou perder alguém que eu amo. E perdendo alguém que eu amo, eu vou sofrer. Mas eu posso escolher entre o bem sofrer ou o mal sofrer. Isso vai depender de como eu passo por esse luto. Eduardo, mas assim, falar, até papagaio fala. Mas quando vem a situação é tão difícil, é difícil mesmo. É difícil, especialmente difícil porque nunca se falou sobre. Porque tinha alimentado a expectativa de que ela não fosse acontecer. Eu não precisava ter falado sobre porque ela não ia acontecer, mas de repente aconteceu. Entende? E aí vem o bem sofrer. Se a gente se preparou, imagina eu, Eduardo. Eu nunca passei por uma perda de alguém tão próximo assim que eu tinha desenvolvido tanto afeto. Imagina quando meu pai morrer, quando a minha mãe, eles estão assistindo. Imagina se a ordem natural das coisas muda e o Theo desencarna. É um sofrimento intenso, imenso. Provavelmente eu vou precisar ficar algum tempo afastado daqui. Provavelmente eu não vou conseguir fazer live por 1, 2 semanas. Não sei. Mas eu já começo a pensar sobre o que pode acontecer e sobre como eu enfrentaria e como eu enfrentarei, a menos que eu parta antes, esse momento se ele acontecer. E isso é um projeto de felicidade. É um projeto para que eu não perca a felicidade que hoje eu busco cultivar. Porque quando acontecer, eu não vou colocar um rótulo em mim e escrever assim, infeliz. Por quê? Porque perdeu um pai. Porque perdeu um filho. Porque perdeu um companheiro. Não. Nesse momento da minha vida eu estou experienciando a tristeza. Mas eu sei que eu não sou triste. Eu sou feliz. Isso vai passar. Entende? Como a gente precisa se preparar para isso. Vocês sabiam, né? Esses dias uma colega falou, a Glenda, eu não tinha conhecimento sobre isso, que os cânticos, os salmos, né, que eram feitos ali na época de Moisés, né, antes de Jesus, né, tinha o Salmo de Davi, enfim. Havia 4 tipos de salmos que as pessoas declamavam e cantavam. Tinha o salmo que era para agradecer, o salmo que era para pedir, o salmo que era para louvar e o salmo de lamentação. Sabe para que era o salmo de lamentação? Para você ter uma DR com Deus. Então as pessoas cantavam inconformadas com o que tinha acontecido. Era uma forma terapêutica de pôr para fora aquilo que estava fazendo sangrar dentro. E sabe por que eu estou te falando isso? Porque a gente precisa de ter esse tipo de recurso. Precisa buscar esse tipo de recurso. Não tem problema ter uma DR com Deus. Olha, eu não estou entendendo o que o Senhor quer para mim. Eu estou muito chateado com você. Não é porque o Senhor é todo poderoso que eu não estou chateado. Não quero nem te ver por uns dias. Não tem problema ter essa DR com Deus. Agora, entenda que às vezes é um afastamento temporário. Deixa abaixar a poeira. Não tem, ele compreende. É um cântico de lamentação. Entendeu? Então, não se esqueçam disso, né? Segundo projeto, né, de felicidade que a gente pode tecer na nossa vida. Não deixe que a gratidão, ou melhor, que a ingratidão do outro controle o seu potencial de amor. Esses dias eu estava um pouco chateado com uma situação de grande ingratidão de uma determinada pessoa, né? E aí eu fiquei chateado, comentei com a Monique, né? Falei, olha, fiquei chateado que aconteceu isso, né? Fiz de tudo, fiz isso, fiz aquilo, e a pessoa agora aí, ó, tá nem aí, né? E aí ela falou assim, mas por quê?
Por que você está tão chateado assim? Por que você está magoado? O que existe por detrás disso? Sabe o que existe? O ego. O ego machucado. O orgulho ferido. E aí eu precisei me acessar. No momento em que eu fiquei chateado, magoado e cultivando isso por alguns dias, eu fui infeliz. Porque eu esqueci desse projeto de felicidade. Entende? Então, quando preparando essa live para vocês, eu li lá: não deixe que a gratidão do outro controle seu potencial de amor. Não se trata de como o outro vai reagir, se trata de como você deve agir. Entende? A recompensa por um gesto de amor, ela já acontece no exato instante em que você escolheu amar. Independente de qualquer gesto de gratidão do outro. O gesto de gratidão do outro pelo que você fez é um plus, é um bônus. Mas a tua recompensa já aconteceu. Porque quando você escolheu amar, o teu espírito já lapidou. O teu espírito já se tornou um pouquinho maior. Você se aproximou um pouco mais do teu propósito nessa vida. E se aproximar do propósito da nossa vida automaticamente significa ser mais feliz. É incrível, gente. É incrível a ferramenta de Deus. Ele sabe que no nosso atual estágio de evolução, a gente age baseado no O que mais movimenta a nossa vontade? O interesse. Interesse. Ainda nós somos interesseiros. E por isso que ele criou esse mecanismo de que quanto mais bem, quanto mais amor a gente desenvolve, mais feliz a gente é. Entende? Ele compreendia cada filho teu. Terceiro projeto. Não deixe que a perversidade do outro controle a sua idoneidade. Se o outro é mal com você, se o outro é ignorante, se o outro te ofende, não caia no jogo dele. Eu sempre me recordo de uma fala que diziam para o Chico, né? Diante dos ataques que ele sofria. As pessoas falavam assim: Chico, mas você não fica triste quando esse tanto de pessoa aí te ofende? Você não fica triste quando são injustos com você? E aí ele falava assim: eu fico triste quando alguém me ofende, mas eu ficaria mais triste ainda se fosse eu o ofensor. Percebam, meus irmãos, como é bom a gente estar do outro lado. Um dia eu fui o que ofendeu. Um dia eu fui o que cometeu a injustiça. Agora eu estou sendo ofendido. Agora eu estou sendo injustiçado. Mas que bom que eu já não sou mais o que está cometendo a ação. Porque significa que eu já passei dessa etapa. Essa pessoa que fez isso comigo ainda vai precisar atravessar esse percurso que eu estou atravessando agora. Isso não é bendito? Não é bendito quando a gente olha por esse lado? Quarto projeto de felicidade. O erro nunca é de quem confia, é de quem decepciona. Internaliza isso no seu coração. Eduardo, eu sou um tolo, eu sou um besta, fui enganado, fui traído. Seja numa sociedade, seja num relacionamento, seja em que for, numa amizade, entenda que o erro nunca é teu que confiou. O erro foi de quem te decepcionou. Então, não se julgue tolo por ter confiado e ter sido traído de alguma forma. Porque a gente nunca vai ser errado quando a gente escolheu o amor, quando a gente escolheu a confiança. Pense em Jesus. Gente, nós estamos falando de um espírito que tinha todas as mediunidades, inclusive premonição. Ele já sabia o que ia acontecer no futuro. Então, às vezes eu fico pensando, se Jesus já sabia que Judas o iria trair, por que ele continuou com ele ali no bando? Não é? Por que ele não se preveniu? Porque ele sabia que o fato de Judas ser como ele era
ou fazer o que ele iria fazer não deveria determinar a forma como ele deveria ser. Entende? Então, às vezes a pessoa nos trai, nos decepciona e a gente quer vingar. Aí ela tem o poder sobre você. A gente não tem que novamente estabelecer um vínculo de confiança com essa pessoa. Porque perdoar não é a gente fingir que não aconteceu nada, não. Perdoar é a gente crescer com a lição, mas também ser prudente. Você me traiu, você me decepcionou, você agiu de forma inidônea comigo. Então, assim, não tenho raiva de você. Mas para esse tipo de relação, eu prefiro que a gente não tenha. Entendeu? Quinto, eu realmente saberei que eu amo quando o outro me responder com ingratidão. Então, ame por amar. Ame por amar. Quando você tiver uma resposta de uma pessoa com ingratidão e você continuar amando essa pessoa, parabéns. Você atingiu outro nível. Outro nível. E sexto, seja o que for que acontecer, esse projeto de felicidade é o mais importante de todos. Você precisa manter a conexão com Deus. E quando eu falo manter a conexão com Deus, é através da oração. Mas não é aquela oração decorada. Hoje, na minha faculdade tem uma capela, Ela tende ao catolicismo, mas não tem problema. A praxa frescura de, porque é católico eu não vou entrar lá. É porque é espírita. Não, gente, pelo amor de Deus, vamos ser maior do que isso. Então eu entrei na capela, sentei lá, e aí tinha um Jesus na cruz. Eu falei assim, mas eu não, esse Jesus para mim não é real, sabe? Eu não gosto de Jesus na cruz, me dá uma tristeza. Mas aí tinha um quadro lindo de Jesus do lado. Eu virei pro quadro. É com esse Jesus aqui que eu quero conversar. E aí eu fechei meus olhos e comecei, Pai nosso que estás no céu, santificado. Aí eu falei assim, aí eu parei a prece. Falei assim, Jesus, desse jeito, Jesus, eu tô enganando quem nessa prece? Eu e o Senhor sabe que a minha prece não é assim, Então vou falar para o Senhor como eu sempre falo. Jesus, me ilumina. Ilumina hoje o nosso caminho. A gente hoje vai começar a traçar uma nova rota nas lives. Me dê sabedoria de poder nortear, de poder conduzir, sempre sobre a tua supervisão da melhor forma possível. É o que eu te peço, Jesus. E aí, naquele momento eu fui invadido por uma luz, até emociona, Uma luz, uma energia tão forte, uma paz. Eu senti que o Jesus do quadro estava ali do meu lado, me intuindo, me enchendo de esperança, e a comunhão se fez. A conexão se fez. Como eu disse na live passada, eu senti o cheiro de Jesus, Mas Eduardo, volta aqui. Você falou assim, que seja o que for que acontecer, eu tenho que manter a conexão com Deus e que isso é um projeto de felicidade na minha vida. Mas você falou assim também que a realidade, naquela fórmula, felicidade é igual a realidade menos expectativa, já está determinada por Deus. Então, se já está determinada por Ele, por que eu vou rezar? Para que eu vou rezar? Se você diz que nem tudo que eu escolho eu tenho. E se Deus já sabe o que vai me acontecer, por que eu vou rezar? Essa pergunta acho que todo mundo aqui já se fez. Ou às vezes se faz. Por que a gente reza? Por que a gente busca essa conexão? Sabe para quê? A gente ora para aprender a pedir. A gente ora para merecer o que a gente pede. Mas acima de tudo, eu quero que você internalize uma coisa que eu vou te dizer. A gente ora para alinhar as nossas expectativas com as expectativas de Deus. Porque é como nos diz Emmanuel, a providência divina, ela não vai descer para errar com a gente. Não vai. Não vai.
Então, às vezes a gente pede uma coisa que não acontece, a gente fica chateado. Mas às vezes, se acontecesse, era um erro. Era um erro pensando no que você precisa atravessar. Era um erro pensando no potencial que você precisa desenvolver espiritualmente. E aí, de repente, se aquilo acontecesse conforme o teu pedido, aquele potencial não ia ser desenvolvido. Você ia perder uma grande oportunidade de crescimento. Então, por isso que Emmanuel diz que a providência divina, leia-se Deus, ele não desce para errar com a gente. Então, eu te pergunto, se a providência divina, se Deus não desce para errar com a gente, quem tem que subir? Quem tem que crescer? Porque às vezes o que eu quero para a minha vida nada mais é do que o desejo de uma criança que foi ferida. Mas a criança ferida não sabe pedir, porque ela está ferida. E quando a gente está ferido, a gente está movido pela dor, a gente está movido pela revolta, a gente está movido pela raiva de quem nos feriu. E é por isso que nem sempre os nossos pedidos podem acontecer de fato. O que Deus quer é que a gente deixe essa criança ferida de lado e que a gente afaste esse nosso ego e a gente se manifeste como um ser maduro, como um adulto espiritual. Então a prece, ela é no sentido de que eu posso até não compreender o que eu estou passando. Eu posso até chorar pelo que eu estou passando. Eu posso até sangrar pelo que eu estou passando. Mas eu entendi que o meu projeto de felicidade nessa vida tem a ver com internalizar a seguinte certeza. Abre aspas. Os planos de Deus são maiores que os meus. Fecha aspas. Entende? E dizem que para a gente começar ou recomeçar a ser feliz, a gente precisa cansar de sofrer. Mas não é cansar de sofrer no sentido assim, eu vou desistir de tudo, eu estou cansado de sofrer. Não é cansar de falar assim, agora chega. Eu realmente preciso voltar a caminhar, porque eu não posso continuar nessa situação que eu estou agora. O que foi, foi. Foi o que dava para ser. Se eu tive um pai que não me amou, uma mãe que não gostava de mim, se eu tive uma vida miserável, se eu perdi quem eu amava, se a ordem da vida se inverteu, foi o que foi. O que dava para ser. Claro, respeitando o processo. Mas se já faz um tempo, agora eu preciso me movimentar. Agora eu preciso mexer de fato. Ainda que não seja para sair do lugar, mas colocar atividade no meu corpo. Entende? E eu vou te falar uma história. Sabe a historinha em que eles queriam sepultar um cavalo vivo? O cavalo caiu no buraco e à medida que ele estava lá dentro do buraco, a pessoa ia lá e jogava uma pá de terra. Quando a terra caía nas costas do cavalo, ele chacoalhava e a terra caía no chão. E isso foi a pessoa jogando a terra. E toda hora que a terra caía nas costas do cavalo, ele chacoalhava. E aquela terra que estava nas costas foi indo para o chão. E o cavalo foi subindo. Até que numa certa altura, de tanto chacoalhar a terra, havia tanta terra debaixo dele que ele conseguiu sair do buraco. Entende? Eu preciso chacoalhar essa terra e perceber que a felicidade não é um botão que eu aperto e ela aciona. A felicidade não está no produto que eu compro. Não está. A felicidade não está numa publicação de Instagram. Muitas delas são falsidade. Não. A felicidade está na escolha. A felicidade, ela desperta. A felicidade é uma semente. Ela não é uma flor. Então, é preciso plantá-la. É preciso escolher tê-la. E eu te pergunto, a gente está aqui
para buscar a felicidade. Eu vou te perguntar: qual é o movimento teu que vai fazer com que a terra, que talvez caiu sobre você nesse momento da sua vida, te sirva de chão para fazer você subir? Igual fez o cavalo. Qual é o movimento que você vai escolher? Porque você vai escolher. Você precisa escolher, meu irmão. Você precisa. Chega. Deus é tão misericordioso e democrático que Ele permite que você escolha 1000 movimentos diferentes para você voltar a encontrar a tua felicidade. 1000 movimentos diferentes, Eduardo? Tem 1000 formas de chacoalhar as costas. Você pode buscar uma terapia? É um movimento. É válido. Você pode buscar espiritualizar o seu ser, seja através de uma música, seja através de uma viagem, seja através de uma busca. Pode. Você pode, por meio da religião? Pode. Você pode por meio da ciência? Pode. Deus é muito democrático. Você não precisa nem crer nele para você ser feliz. Ele não tem esse ego, essa vaidade. Então, se você de repente escolhe o caminho da ciência e você vai pesquisar lá qual é o hormônio da felicidade, aí você vai ver um que se chama ocitocina. Aí você vai ver que a ocitocina é o hormônio que, por exemplo, a mulher libera quando ela entra em estado de parto. Para que quando aquele bebezinho nasça, muitas delas já comecem a amar. Já tem aquele amor doido que muitas vezes o pai não tem. Entende? Ou o fato de amamentar já libera ocitocina. Eduardo, mas eu não tenho filho, ou já tive, cresceu, eu não amamentei, ou eu sou homem. Como que a gente libera ocitocina? Contato físico, abraço, beijo, carinho. Tem quantos irmãos aqui que fazem trabalho social? E aí quando você abraça uma pessoa, principalmente uma pessoa que não tem nada para te oferecer, às vezes ela até tá cheirando mal. Acontece, né? Quem faz trabalho com pessoas em situação de rua. Mas quando você abraça, você libera ocitocina. As boas ações liberam ocitocina. Vocês sabiam que agora fazer o bem passou a ser prescrição médica? Para, por exemplo, depressão, para, por exemplo, algum tipo de transtorno. Por quê? Porque libera ocitocina, o hormônio do prazer, o hormônio da felicidade, adotar um animal, tudo isso. Então percebam como Deus tem caminhos variados para que você também possa encontrar uma forma de ser feliz. E às vezes a gente se nega a isso. Às vezes a gente permite que a terra da vida nos enterre. Principalmente quando a gente começa a se culpar. Mas foi culpa minha estar nesse buraco. Eu me coloquei nele. Meu irmão, minha irmã, olha, vamos recordar aquela frase divina de Joana de Ângeles, que diz o seguinte: o ser consciente não se culpa. O ser consciente não se justifica. Para de ficar gastando tempo justificando. Eu estou nessa por causa disso e disso. Não, não se culpa, não se justifica. Ele apenas se transforma. Se transforma. Olha que bonito. E se transformando, ele compreende a certeza de que o choro de ontem foi tão necessário que valeu ouro hoje. Olha que bonito. E por fim, a felicidade de fato acontece na nossa vida, e vocês prestem atenção a isso, quando eu não traio a essência para a qual eu fui criado. Então, se eu fui criado por Deus, e se Deus é infinito amor, eu vou resgatar a frase do início. Eu comecei definindo felicidade como: felicidade é quando a vida está repleta daquilo que nos faz bem. Eu vou te perguntar uma coisa. Você acha que existe algo na tua vida que aconteceu que é pro teu mal?
coisas que você não tinha o poder sobre, que é pro teu mal. Não. Então, felicidade tem a ver com isso. Não é transformar a nossa vida numa ditadura da alegria, sorrir a todo custo. Não. É perceber que o pano de fundo que eu busco ter para a minha vida é a escolha da felicidade. Felicidade é não se trair, é não trair a nossa essência. E é isso, meus irmãos. Eu espero de coração que com esse estudo da felicidade a gente tenha conseguido torná-la um pouquinho mais próxima de nós. Que a gente tenha compreendido quantas vezes a educação da minha expectativa pode me fazer mais feliz nesse mundo. É só questão de ser. Então, eu gostaria agora de encerrar a nossa live ante a certeza de que todo mundo aqui, nesse exato momento, que pôde acompanhar até agora, se tornou um pouquinho mais feliz. Porque teve a expectativa educada, se tornou maior. Então, essa canção eu quero oferecer para você. Porque você merece essa canção. Você merece. É de você para você mesmo. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito, se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Você é maior do que era antes, eu tenho certeza. Você é melhor do que era ontem, sem dúvida. Você é filho do mistério e do silêncio, e o tempo vai revelar quem você é. Muita luz. Jesus te abrace e vá assim ao encontro de uma vida plena, com episódios de felicidade, com a essência daquele que vive o bem sofrer quando o sofrimento vier, mas com a certeza de que sim, podemos ter a vida abundante nessa terra. Um grande beijo no seu coração e até semana que vem com outro sentimento, com outra emoção.